Bom, meus caríssimos amigos e amigas, com imensa satisfação que dou início ao terceiro painel, transformando o direito econômico, em homenagem ao professor Fábio Conde Comparato. Quero dizer da minha honra e da minha satisfação de poder presidir essa mesa, que não tive o privilégio direto de ser, talvez, um dos poucos presentes na programação que não foi aluno voluntário do professor Fábio Conde Comparato, mas fui aluno durante toda a minha vida. E nutri pelas suas lições, pelos seus estudos, pelo seu exemplo, uma verdadeira veneração, de modo que trabalhei com as proximidades de relações com o professor Fábio Comparato até ter a oportunidade de conhecê-lo e ter o convívio pessoal com ele, por meio de amigos, de vários amigos comuns que trouxeram-me durante muitos anos um alimento afetivo pelaquela convivência que eu não tive o privilégio de ter como seu aluno em sala de aula, mas depois com as aulas de pós-graduação, pelo convívio de todos os professores dessa mesa, também do professor Claudineu e tantos outros que desfrutaram da vida, da obra, do exemplo e da convivência do professor Fábio. Então, eu queria agradecer aos organizadores da homenagem por, de certa maneira, me prestarem uma homenagem também de poder participar deste evento, ainda que de maneira bem singela, como apresentador e como coordenador do programa. E ainda com a missão que me conferiram, de ser absolutamente rigoroso com o tempo, né? E isso é uma coisa que foi bastante enfatizada, inclusive por e-mails. Então, o que me deixou visivelmente assustado com a perspectiva de descumprir o ritual horário. E, dessa maneira, além do mais, temos ainda a agregação de mais um palestrante, mais um homenageando, né? Que é a professora Maria Paula Dallari Butti, que vai fazer a primeira apresentação, estaria programada para o quarto painel de amanhã, e vai fazer a primeira apresentação sobre os estudos e pareceres de direito público. Por favor, Maria Paula, com a palavra. Bom, boa noite a todos. Professor Siqueira, quero começar agradecendo o convite do professor Alessandro Taviani, cumprimentando pelo formato e pela ocasião, e quero cumprimentar também meus colegas de mesa, professor Gilberto, professor Marco Braga, e dizer que isso é um banquete, é uma grande festa para nós, é uma alegria imensa poder celebrar uma figura tão influente, tão profundamente marcante da vida dessa instituição e da vida do direito brasileiro, como é o professor Fábio Conde Comparato. Então, rapidamente passando a abertura, eu começo com o meu depoimento pessoal. Eu já escrevi em mais de um livro que o tema de pesquisa da minha vida, que é a relação entre o direito e políticas públicas, é um tema que foi aprendido, que foi assoprado, que foi apresentado no curso de pós-graduação nas disciplinas do professor Fábio Comparato, que eu fiz no ano de 1995, que é uma época contemporânea à obra que me coube comentar aqui. É uma época muito importante para o Brasil, porque era a época de confirmação, de consolidação de várias das promessas que o momento constitucional tinha trazido. Com todos os senões, com todas as limitações do Congresso Constituinte, da Constituinte do Centrão, o fato é que havia por fazer
uma obra que era a realização das promessas constitucionais. E eu me permito dizer, contrariando o nosso homenageado, e, na verdade, eu acho que homenageando nesse sentido, que eu acho que uma parte dessa consolidação foi feita, né, contrariando talvez um certo ceticismo um pouco característico do nosso homenageado, mas eu acho que existe uma parte da obra constitucional que é a consolidação institucional brasileira. Existe um avanço na institucionalidade brasileira que vem sendo louvado nesse momento de crise e que se deve a uma base jurídica que foi construída naquele período. E eu acho que estudos e pareceres de direito público têm várias passagens que revelam o que foi essa construção. E eu, então, como fui aluna de duas disciplinas que eram expressão do pioneirismo do professor Comparato, uma se chamava Direitos Humanos, eram disciplinas de pós-graduação, uma Direitos Humanos, e a outra Direito do Desenvolvimento. Notem bem, direito do desenvolvimento, não direito ao desenvolvimento. E esse era o tema, se eu não me engano, da primeira aula. Qual era a diferença entre o direito ao desenvolvimento e o direito do desenvolvimento? E essa é uma das lições mais profundas que ficou do curso. Aquela de que o direito ao desenvolvimento requer uma técnica, uma forma, um trabalho jurídico, uma concepção jurídica, uma atitude de criação, uma atitude de combinação da dimensão ética, da dimensão normativa, do entorno social, sem as quais não seria feita essa passagem para a nova ordem constitucional. Então, foi com muita emoção que eu me pus a preparar o que eu falaria hoje nessa homenagem, porque, de fato, o convívio nesses 2 semestres foi um convívio profundamente marcante e estruturante, né? E o professor Comparato era tão absurdamente rigoroso que ele era rigoroso consigo próprio. Ele terminou o curso dizendo: não, esse curso não ficou bom, e, eu salvo engano, ele não foi mais oferecido. E era um curso assim, maravilhoso. Ele descortinou o mundo, ele apresentava a Constituição e todas essas perspectivas ao longo de um semestre do direito do desenvolvimento. Isso sem falar em direitos humanos, que era uma disciplina, então, pioneira. Ninguém dava. Então, essa passagem, esse período, que deveria ser comentado no painel de amanhã, que é quando se formou o direito público, eu acho que pode ser encaixado hoje, porque estamos, talvez, na passagem do direito empresarial para o direito econômico, e certamente o direito público, nessa passagem, tem um peso muito grande. Então, uma das coisas que se pedia era marcar as influências que permanecem, né? Já disse uma, que é ter escolhido como tema de vida, um tema da minha pesquisa, da minha trajetória acadêmica, as políticas públicas, e tenho, para me somar ao que disse o professor Calixto, uma das coisas que me ficou daquelas aulas era a importância da história do Brasil, a importância de ter uma reflexão sobre a nossa própria condição no curso. Então, quando eu assumi a disciplina de Teoria Geral do Estado, já o professor Tojal tinha criado uma disciplina chamada Formação das Instituições Políticas Brasileiras, e eu entendi que nós devíamos ampliar isso ainda mais na linha daquilo que defendia o professor Comparato, nos criar a condição de refletir sobre a nossa própria situação. Então, vai ser oferecida agora pela primeira vez no 2º semestre a disciplina Teoria do Estado Brasileiro 2, que é a sequência daquela disciplina, tratando do Estado brasileiro no século XX. Então, esperando criar a condição para discutir o Estado nessa passagem para o desenvolvimento. Eu, ainda em caráter introdutório, quero dizer que me marca muito e me marcou muito nesse curso a aptidão do professor Comparato de inspirar a ação combinada com uma profunda erudição no seu trato com o direito, no seu manejo com o direito. Não é uma erudição de acúmulo de conhecimento, mas é uma erudição a serviço de um universo de valores e de um propósito de intervenção na realidade brasileira muito claros. E essa obra é particularmente feliz para revelar tudo isso. Eu vou, daqui a pouco, pontuar um ou outro aspecto.
porque essa atuação do professor Comparato é uma atuação daquilo que eu possivelmente vou desenvolver um pouco melhor quando fizer o trabalho escrito, aquilo que eu acho que hoje é um pouco maltratado entre nós, e depois, no final, eu vou voltar a esse assunto. Nós estamos num momento, na Faculdade de Direito, de reflexão sobre o projeto do curso. Então, até vou fazer uma brevíssima menção no final, as lições que o professor Comparato deu e a simplicidade, a força da sua orientação em relação àquilo que deve ser feito na Faculdade de Direito. E um dos pontos que eu acho que nós devemos olhar com mais proximidade, com mais simpatia, é uma das lições que eu aprendi com o professor Comparato, é tratar do direito como ciência social aplicada. Toda a erudição histórica, todo o enraizamento em fundamentos não é desgarrado da intervenção social. E esse livro tem vários exemplos disso, justamente num momento crítico da vida brasileira, muito mais crítico que esse que nós vivemos agora, porque se tratava de colocar de pé um projeto constitucional ainda muito incipiente. Então, houve uma construção institucional do Brasil, nesse período que se sucede à Constituição de 88, e que resulta numa democracia relativamente estável. Hoje, qualquer menção a governo militar é vista como um anacronismo, aliás, como escreve nossa queridíssima Margarida Genevois no jornal de hoje, porque existe uma consciência, acho que existe uma consciência de direito no Brasil, e essa consciência se deve muito a pessoas que leram diretamente Fábio Conder Comparato e outras pessoas que o leram indiretamente, porque há uma formação, há um sentimento de regra, um sentimento de institucionalidade no Brasil, que foi construído graças a algumas ideias importantes, algumas ideias cujos pilares podem ser encontrados em alguns desses textos que compõem o Estudos e Pareceres de Direito Público, que, como eu disse, foi publicado em 1996. Um desses textos se chama Nova Cidadania. Então, eu destaco 3 textos, que são os textos de abertura do volume, que não por acaso falam de ideias principais, de ideias de referência nesse momento. E ele, com muita... Eu acho que é o professor, o condutor de mentalidades, o formador das novas gerações, não por acaso, trata com enorme profundidade, mas, ao mesmo tempo, com grande didatismo, sabendo que estava formando aqueles que seriam os multiplicadores dessa ideia. Trata, então, dos temas da cidadania, em seguida da legitimidade e, logo na sequência, da igualdade, que são, então, pilares os pilares axiológicos da nova ordem estavam ali. E isso é tratado, como eu disse, com muita profundidade, mas, ao mesmo tempo, com muita capacidade de tocar o coração daquele que estava lendo. Então, quando se trata da cidadania, e eu, para não me estender, eu pincei algumas passagens, eu acho que são muito ilustrativas disso que eu tô dizendo. Sem nenhum barateamento, sem nenhuma concessão, mas com a capacidade de, sinteticamente, indicar os pontos que deviam ser considerados por aqueles que estavam chegando, estavam tentando entender a sua posição no novo cenário. O professor Comparato fala, então, das dificuldades da cidadania na sociedade de massas, em que há relações impessoais, simbólicas, interesses difusos, de uma maneira que nos pode ensinar até hoje, do falseamento dos mecanismos tradicionais de representação política, o falseamento do sistema tradicional de garantia das liberdades individuais, mas que a ideia mestra da nova cidadania, para superar esse quadro, consiste em fazer com que o povo se torne parte principal do processo de seu desenvolvimento e promoção social. É a ideia da participação. E a ideia da participação, de uma maneira muito mais complexa e profunda do que nós estamos nos acostumando a ouvir mais recentemente. E essa ideia mais refinada de participação, que se refere à distribuição dos bens, materiais e imateriais, indispensáveis a uma existência socialmente digna. Então, não se trata apenas de ser parte num conselho, mas se trata de ser partícipe dos frutos daquilo que a sociedade gera. Mas eu queria chegar, então, àquilo que nesse texto me toca mais de perto,
que é a distinção entre as liberdades públicas clássicas e os direitos sociais. E aí ele passa a dizer que os direitos sociais, que são desafiadores, porque constituem uma institucionalidade nova, né, não se sabe exatamente o que são, quem são, em face de quem eles podem ser exigidos, e uma série de dilemas, e me remete àquilo que então veio a ser meu tema. O suposto dilema da inconstitucionalidade formal dos direitos sociais é, na verdade, um sofisma. Sem dúvida, acham-se eles intimamente ligados ao desenvolvimento de políticas públicas, ou seja, programas de ação governamental. Na ciência política, que eu vim depois a estudar mais de perto, nunca vi tanta síntese e tanta clareza, que depois vão aparecer no controle de judicialidade, controle judicial de políticas públicas. A competência para aprovação das políticas públicas é e continua sendo conjuntamente do governo e do parlamento. A eventual intervenção do judiciário, no sentido de tornar efetivo um direito social, não significa que teria havido uma transferência inconstitucional de competência, mas sim que o judiciário está sancionando uma omissão inconstitucional por parte dos demais poderes. Claríssimo e definitivo. Depois, ainda se refere aos programas de ação governamental que compreendem uma série organizada de atos preparatórios ou executivos escalonada no tempo. Aquilo, então, me seduziu quando eu ouvi essa exposição, e no direito do desenvolvimento, eu disse, esse vai ser o tema que eu quero entender, achei belíssima a provocação, e a partir dali virou minha trilha de pesquisa. Porque desde ali havia uma clara convivência e composição do papel das instituições políticas, ao se dizer o judiciário não pode, até mesmo por razões de ordem prática, substituir-se ao governo na realização de políticas públicas. Mas isso era composto com o papel próprio do direito. Depois eu achei, e hoje achei, tive imensa emoção, um roteiro de aula, e até eu gostaria de saber se foi publicado, porque, por acaso, ele só está impresso de um lado da folha, então só tem as páginas ímpares. E nas poucas páginas ímpares, ele tem uma lição aqui espetacular. Se chama Direito e Desenvolvimento Nacional. Eu suponho que ele deva ter sido publicado em algum lugar. Demais. E veja que ele tem um tópico intermediário que se chama Problemas Gerais de Inovação Jurídica. Até que ponto o direito estatal pode modificar as instituições tradicionalmente sedimentadas no meio social? E aí ele diz quais são as condições básicas para a inovação social pelo direito. 1. A lei, desligada de uma política pública, programa de ação governamental, é geralmente ineficiente. 2. As políticas públicas, para serem eficientes, devem contar com a participação popular, não só em sua elaboração, como ainda durante a sua aplicação. 3. A necessidade de uma mudança no método de criação do direito positivo. O método tradicional de interpretação e aplicação do direito vigente não serve para a criação jurídica. Ora, professor Comparato, isso ainda é muito pioneiro, ainda somos muito tímidos para a criação jurídica, ainda estamos muito embevecidos com a aplicação do direito e muito pouco ousados em termos de criar o direito. Como o senhor já tinha dito, esta exige imaginação e capacidade construtiva. Em suma, é preciso transformar o jurista-intérprete em jurista político, um dirigente social especializado na técnica normativa. Ainda hoje, eu acho de um avanço e de uma beleza essa lição, que, se não houver mais tempo, quase que eu não avançarei em outros pontos. Mas tomara que ainda tenho alguns minutos. Tenho 2 minutos? Professor. Então, eu tinha separado uma série de coisas. Eu comentaria a legitimidade do poder de reforma constitucional, que é então, como eu disse, o segundo pilar, né, juntamente com a igualdade e desigualdades. Mas com os 2 minutos, eu vou ter que passar muito rápido, isso vai ficar para o texto escrito, que eu faço questão de destacar como a minha singela homenagem. Mas eu queria destacar que eu tinha selecionado, então, também o tema do impeachment, tem nesse volume, traz aqui a narrativa do tema do impeachment, que tem uma beleza diferente das 3 primeiras lições, que é o jurista na luta contemporânea. E dizendo, tem uma passagem que vamos ver se rapidamente eu digo, em que ele resume o político e o jurídico magistralmente. São aquelas lições que quem viveu ou quem ouviu
registrou. Ele diz, olha, então Collor tinha sido condenado pelo Senado e entra com mandado de segurança para fazer valer a sua renúncia, numa evidente manobra. E a peça jurídica, que é feita pelo professor Comparato e Marcelo Lavener, ele diz assim, manifesta o seu desconcerto, aqui menos a erudição, que é tão comum nos textos do professor Comparato, mas essa erudição que convida, e mais a indignação de altíssimo nível. E diz, o impetrante sairá desse pretório supremo limpo de toda a mancha política e, reversamente, o Senado Federal acabará tisnado com a insuportável pecha de haver procedido como alta corte política de modo abusivo e irresponsável. Qual o juízo político que, sobre tal episódio, fará inelutavelmente o povo como titular da soberania? Então era uma coisa, quase que um tapa com luva de pelica, dizendo onde estamos, e coloca as coisas nos seus devidos lugares. Então, esse foi talvez, a construção não reconhecida. Numa entrevista mais recente, o professor Comparato reclama, dizendo que nós temos uma Constituição que é como se vestisse um terno, mas ela, na verdade, está vestida com as roupas de casa, porque ela não é, talvez, tão para valer. E eu diria, não, as roupas de casa não estão tão mal assim, professor Comparato. Acho que elas ainda nos servem para alguma coisa. Eu vou deixar de comentar outros pontos, só para terminar. Enfim, tinha duas coisas que eu gostaria de comentar. Uma, também num texto sobre monopólio seguro público das operações de resseguro. Na verdade, o professor Comparato faz uma interpretação constitucional criticando a tópica de FIVEG, porque ele diz que é preciso ser estrito na interpretação das normas. E, no entanto, num outro texto, que será comentado também amanhã, reflexões sobre o método do ensino jurídico, o professor Comparato diz, não sejamos tão estritos na interpretação. Então, não é que ele está... O que ele está instando é que nós saibamos colocar, quer dizer, que nós dominemos a técnica do direito a serviço desse universo de valores e que nós saibamos, com muita competência e com muita propriedade, colocar cada instituto nos seus devidos lugares. Então, para terminar, como daqui a uma semana, nessa mesma sala, na outra terça-feira, às 11 horas da manhã, nós vamos ter a segunda reunião do ciclo de seminários, professor Comparato, que estamos promovendo para discutir novamente, mais uma vez, o nosso projeto pedagógico do curso de Direito. Eu acho que será obrigatório retomar do professor Comparato reflexões sobre o método do ensino jurídico. E o que eu disse, as passagens que eu li, procuram ilustrar aquilo que o professor Comparato professa no seu método. Dentre várias coisas, ele aqui comenta a importância da criação do direito, a importância dessa atitude do jurista, mas eu quero comentar das sugestões que ele faz, apenas 3. A primeira, a exposição das diferentes matérias deveria desenvolver com maior amplitude os princípios e regras gerais, sem se preocupar com normas regulamentares ou de mera aplicação. Isso vai nos servir como inspiração, professor, na próxima terça-feira. Então, e com essa lição, ele quer dizer que não seria absurdo pensar na reformulação de nossos programas, de modo a fazer preceder as diferentes matérias de direito público e de direito privado de um ensinamento das noções fundamentais desses grandes ramos jurídicos, com maior proveito da sua unidade sistemática. Isso era uma coisa que eu queria comentar em alguns desses textos. Então, o professor Comparato, quando entra em história, entra profundamente na história, nos gregos, na história do século XVIII, quando desenvolve uma interpretação sobre a execução de crédito pecuniário, vai fundo a teoria geral do processo, exibindo, então, essa capacidade, que é o que ele está defendendo que os alunos tenham, de dominar os fundamentos de cada uma das áreas, dominar o fundamento do que é o processo, a diferença entre o direito material e o processo, o que isso representou no avanço do pensamento do direito. Eu me lembro quando o professor Comparato falou da diferença entre vontade e interesse, como isso tinha sido um movimento importante no pensamento jurídico. Então, antes que o professor me dê a bandeira amarela, eu sigo para a conclusão, chamando a atenção para a segunda lição desse método do direito. É imprescindível que os problemas das diferentes disciplinas do curso de graduação sejam compostos mediante um acordo interdepartamental.
Então, superemos as nossas diferenças, as nossas igrejinhas, e vamos tentar compor a unidade a partir dos fundamentos, que é aquilo que veio na lição anterior. E, por fim, a terceira, que eu vou destacar, na verdade são mais, é que a análise estrutural dos institutos, feita com o maior rigor lógico, deve ser completada com a sua apreciação funcional, recolocando-se cada instituto no contexto histórico que foi elaborado. E aí há lições incontáveis sobre interpretação, sobre a maneira de o jurista atuar. Mas eu não quero me alongar, porque eu quero dizer que, para mim, foi um privilégio, professor, mais uma vez, poder ter feito parte dessa homenagem, dessa festa. Eu gosto de dizer, brincando, que o professor Comparato, eu e alguns amigos que vão estar aqui amanhã, Clarice e outros, o professor Comparato é o nosso grande guru. Siga sendo o nosso grande guru e de todos esses seus alunos, fãs e admiradores, professor. Muito obrigada. Agradeço a professora Maria Paula. Dizer que pode ficar calmo, porque em 20 minutos são absolutamente insuficientes para destacar todos os aspectos, digamos, estruturantes da influência do professor Fábio, ainda que seja localizado por um campo específico do saber. Eu tenho a honra de passar agora a palavra ao meu amigo Gilberto Percovitch, que sinto também dessa maneira um pouco representado, que vai falar sobre um texto que nós trabalhamos de uma maneira exaustiva no nosso programa de pós-graduação, lá no Mackenzie, que é o indispensável direito econômico. Boa noite a todos. Queria saudar o nosso querido professor Fábio Comparato, saudar os meus colegas de mesa, o professor Siqueira, Alessandro, Maria Paula, Marco, todos os queridos amigos, professor Guerreiro, professor André, professor Eunice, e dizer aos alunos aqui presentes, amigos aqui presentes, e, na verdade, dizer, como o professor Newton de Luca já havia profetizado, né, que todo mundo ia tentar puxar o professor Comparato para o seu lado. Eu também vou tentar puxar minha sardinha. Com mais razão, talvez. Porque se o professor Fábio Comparato foi o maior comercialista do século XX, o professor Fábio Comparato tem grandes contribuições no campo da filosofia do direito, da ética, do direito público de uma maneira geral, o professor Fábio Comparato, além de tudo isso, carrega também, né, não sei se é tão honroso assim, mas o galardão de ser um dos fundadores do direito econômico aqui entre nós no Brasil. O texto Indispensável Direito Econômico, ele funda toda uma reflexão sobre a disciplina. Na verdade, ele praticamente inaugura a disciplina no Brasil, junto com o magistério do nosso querido, saudoso amigo, professor Washington Peluso Albino de Souza, lá em Minas Gerais, e com o livro também do nosso querido amigo Alberto Venâncio Filho, A Intervenção do Estado no Âmbito Econômico, lançado também 2 anos depois, em 67, salvo engano meu. São os 3 grandes marcos, né, do início do direito econômico no Brasil. O professor Washington em Minas, o professor Fábio Comparato aqui em São Paulo, o professor Alberto Venâncio Filho lá no Rio de Janeiro. E não poderia ser diferente ter sido o professor Fábio Comparato o fundador ou o que inaugura o direito econômico entre nós. Até porque a especificidade do direito econômico diz justamente respeito à emancipação das formas tradicionais do pensamento jurídico. O professor Fábio Comparato, todos aqui destacaram, né, tanto no painel anterior, desde o início do nosso evento, né, a ruptura, a tentativa de ruptura que o professor Fábio promove do pensamento jurídico tradicional, pensamento jurídico comum, né, e romper com isso, né, que a sua característica também é uma das especificidades do pensar o direito econômico. O direito econômico não é, como todos sabem, o professor Fábio destaca no seu texto, né, não é um ramo tradicional do direito. Ele não é uma área do direito que pode ser analisada pelo método exclusivamente jurídico. Aliás, seria contraditório, né? O método exclusivamente jurídico não permite que se reflita sobre direito econômico, não permite que se reflita sobre direito político, não permite que se reflita sobre direito social, nada disso, né? É uma contradição
uma própria contradição. O direito econômico surge justamente no momento de crise e de reflexão das relações entre direito e economia que vão coincidir com o início do século XX, as grandes transformações advindas não só da industrialização, da urbanização, da ampliação do papel do Estado na economia, a Primeira Guerra Mundial como um esforço de organização e de planejamento da atuação dos Estados envolvidos na chamada economia de guerra, mas também um direito que surge não só dessa crise toda, mas um direito que isso vai surgir, particularmente no caso alemão, da ampliação da democracia de massas. O direito econômico só faz sentido porque ele surge justamente nesse contexto de crise e de tentativa de superação de crise pela incorporação do conflito social, do conflito econômico ao debate e às estruturas jurídicas. Foi isso que aconteceu na Alemanha no segundo pós-guerra, e que, por outras circunstâncias, não deu certo, terminou onde terminou. É isso que vai acontecer em todos os países em que vai haver uma discussão profunda sobre emancipação política, igualdade de direitos, incorporação dos trabalhadores na sociedade política, todos esses debates que, no caso alemão, se dá no início, após a Primeira Guerra, no caso brasileiro vai se dar a partir dos anos 30, no caso americano também vai se dar a partir do início do século XX, e assim por diante. Cada país vai ter a sua própria especificidade, a sua própria maneira de lidar com essas disputas. Mas o direito econômico ele surge e se firma justamente como um direito que tenta, de maneira ou de outra, lidar com essas questões. Obviamente, vai se tentar, apesar de ser um direito, vamos dizer assim, de difícil trato, não é fácil lidar com o direito econômico, embora também todo mundo tem olho grande sobre o direito econômico, né? O direito comercial sempre tem ali a sua tentação em pegar um pedaço, o direito público, o direito administrativo também quer pegar outro, né? O direito civil, até o direito civil diz que quer um pedaço também, né? Mas apesar de ser essa tentação toda sobre o direito econômico, o que não vão faltar também, o professor Fábio demonstra nesse seu artigo seminal, são as várias concepções possíveis desse debate. Tanto as formalistas, né, a ideia do direito econômico como um ramo tradicional em que há a norma de direito econômico, objeto do direito econômico, sujeito do direito econômico. Era mais fácil do que repetir, né, o modelo tradicional aqui, obviamente, não dão conta. Até outras que, por exemplo, como Gerard Farjat, né, vão dizer que o direito econômico é um direito de síntese, não é nem direito público nem direito privado, ele superaria a dicotomia público-privada. Vão haver outros ainda, vindos aí, principalmente do direito privado, que vão entender o direito econômico, que hoje, aliás, voltaram à moda em alguns lugares, como um mero direito dos negócios, um droit des affaires, né? Um direito que simplesmente se preocupa com a circulação de riquezas, quase que um direito comercial mais moderninho, né? mais chique, né? A ideia de que a empresa volta a ser o conceito central e os negócios são o que devem fundamentar, né, a organização do direito econômico, ou uma espécie de direito industrial, né, o capitalismo mercantil sendo substituído pelo capitalismo industrial monopolista, então esse direito da indústria, não no sentido de direito industrial, no sentido da marca e patente, o direito da indústria seria o direito econômico. Né? O direito da organização dos mercados também já foi dito. Né? Um direito, e outros vão tentar, uns tentam reduzi-lo pelo direito privado, outros vão tentar reduzi-lo pelo direito público, como o direito da intervenção do Estado na economia, o direito da administração atuando na esfera econômica, o direito administrativo econômico, o direito público econômico, e simplesmente uma mera também atualização de institutos e de instrumentos tradicionais do direito constitucional, do direito administrativo, que, por atuarem aí na esfera econômica, ganhariam alguma dignidade própria. O professor Fábio Comparato demonstra no seu texto que nenhuma dessas visões
é a mais adequada. Pelo contrário, o direito econômico é um direito de superação desses métodos tradicionais de pensar o jurídico. No indispensável direito econômico, o professor Fábio sintetiza o direito econômico como o direito que instrumentaliza a política econômica. Nas palavras dele, o novo direito econômico surge como conjunto das técnicas jurídicas de que lança mão o Estado contemporâneo na realização da sua política econômica. Ou seja, o direito econômico não é um direito qualquer. O direito econômico é um direito que visa atingir as estruturas do sistema econômico, buscando o seu aperfeiçoamento ou a sua própria transformação. E diz mais o professor Fábio no seu texto, e isso, de certa maneira, serviu de inspiração e mote para nós no departamento, particularmente com a ajuda do Alessandro, né, do Marco e de outros colegas, né, de entender que essa tarefa do direito econômico num país como o Brasil, o professor Fábio fala isso, e nós buscamos tentar seguir nessa linha de transformar essas estruturas econômicas, transformar o sistema econômico, é também o objetivo de superar o subdesenvolvimento, ou seja, está vinculado o grande objetivo, a grande finalidade, né, da política econômica nacional, está vinculada a toda a teorização econômica da teoria do subdesenvolvimento, que no Brasil é representada pelo Celso Furtado, está vinculado a todos os desafios que se colocam para essa perspectiva de não se contentar em simplesmente com uma mera modernização conservadora das nossas estruturas, das nossas instituições, mas sim que busca transformações estruturais, que busca a mudança profunda dessas estruturas econômicas e sociais no sentido da superação do subdesenvolvimento. Isso é o que justifica a chamada dupla instrumentalidade do direito econômico, que é uma expressão de um autor alemão, do Norbert Reich, que é a ideia de que o direito econômico, ao mesmo tempo, ele organiza o processo econômico capitalista, mas ele também influencia, manipula e transforma esse processo econômico. Ele incorpora os conflitos entre a política e a economia. Essa questão ela é fundamental na reflexão do direito econômico e entre nós devemos essa reflexão ao papel, todo o ensinamento e a reflexão do professor Fábio Comparato. Repensar essas bases, repensar a estrutura dessa política, no fundo é repensar as bases e a estrutura do próprio Estado brasileiro, levando-se em conta a questão central da atualidade e que o professor Fábio sempre destacou, a prevalência das instituições democráticas sobre o mercado, a independência política do Estado em relação ao poder econômico privado. Fundamento de que não pode existir um Estado democrático sem que esse Estado democrático também seja livre, seja autônomo em relação ao poder econômico privado. Isso o professor Fábio demonstrou magistralmente, não apenas no indispensável direito econômico, mas em praticamente todos os seus textos, que vai discutir a questão do poder econômico, como, por exemplo, o célebre poder de controle na sociedade anônima, que não por acaso foi chamado por Raimundo Fauro como o príncipe da sociedade capitalista. Eu aproveito, antes de encerrar, para lembrar também um dado pessoal aqui. Eu conheci o professor Fábio nos anos 90, quando eu era aluno aqui, portanto, no auge da onda neoliberal no Brasil. Nos anos 90 não se tentou, e aí eu permito discordar um pouco do que a professora Paula falou, acho que não foi tão propriamente a tentar consolidar o modelo da Constituição de 88. Acho que a partir de 95 o que nós vimos foi uma tentativa de desmonte do modelo original da Constituição de 88. E o que sempre nos dava alento, que nas várias investidas que ocorreram no governo Fernando Henrique, principalmente, mas não só, para o desmonte do Estado brasileiro, para o desmonte do projeto original de 88,
o professor Fábio estava ali, sempre presente, na frente, na linha de frente, combatendo o neoliberalismo, combatendo o desvio de poder, combatendo o desvio, o abuso de poder dos nossos governantes. Eu lembro, em 97, quando houve a privatização criminosa da Companhia Vale do Rio Doce, o senhor Fábio Comparato estava ali, junto com outros professores, o professor Dalmo, inclusive, vários outros professores, estava ali, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ali na linha de frente, tentando barrar aquilo que era um crime de lesa pátria, que, aliás, é até hoje um crime de lesa pátria, com todas as maneiras, todas as formas jurídicas e políticas possíveis. Eu lembro que a todo momento o professor Fábio estava ali debatendo, tentando levar a sua opinião, tentando demonstrar o que aconteceria, né, o que de fato aconteceu, se determinadas medidas contra o interesse do povo fossem tomadas, como efetivamente foram tomadas. Eu tenho muito orgulho de que o professor Fábio não só não cessou a sua luta, como permitiu que, no decorrer desse tempo, que outros pudessem auxiliá-lo, ainda que modestamente também nisso. Eu pude participar de várias discussões com o professor Fábio Comparato, pude ajudá-lo recentemente, embora também a gente sem sucesso, né, professor? Contra o leilão de Libra, outro leilão criminoso contra o interesse público, né, do leilão de Libra que ocorreu, né, no ano passado, das reservas do pré-sal. Né? Mas o que eu quero dizer, e esse é o dado importante, se toda essa disputa em torno da organização e do papel do Estado no domínio econômico e social, se desmonta ou se não se desmonta o que esse Estado fez ou poderia fazer na esfera econômica e social, se isso, para usar a expressão do professor Fábio, torna e prova que o direito econômico é indispensável, porque é a partir dele que se reflete sobre isso, eu acho que a nossa vivência dos anos 90, dos anos 2000, e espero que ainda por muitos anos ainda, nos torna nossa prova que não apenas o direito econômico é indispensável, mas como os ensinamentos do professor Fábio Comparato continuam a ser e vão ser sempre indispensáveis para que se possa construir efetivamente uma república nesse país. Muito obrigado, professor, por tudo que o senhor nos propiciou. Agradeço, professor Gilberto Bercovitch. Passo em seguida a palavra para o professor Marco Aurélio Braga, que vai falar sobre a transferência empresarial de tecnologia aos países subdesenvolvidos. Por favor, com a mesma precisão. Como todas as lições dos meus mestres aqui, essa também vai ser seguida a risco. Primeiro, boa noite a todos. Para mim é um imenso prazer compor essa mesa e um privilégio enorme. Como também aconteceu com o professor Bercovitch, eu sou mais novo que o texto que eu vou relatar. Então, eu tenho mais história. E pensei até quando fui convidado à palestra, falei, bom, talvez o melhor contribuição que eu possa dar ali é ler o texto, porque esse enriquecimento aquilo que passou por todo o meu projeto de mestrado, minha dissertação e a minha vida, talvez seja a melhor forma de contribuir com essas ideias que tão marcadamente trouxeram para a minha formação, que ainda é bastante jovem. Tenho aqui ao meu lado grandes mestres da minha breve carreira acadêmica, e fazer isso em homenagem ao professor Comparato é uma honra imensa. E assim parabenizo o evento organizado pelo professor Alessandro. A nós foi dada a resposta de 4 perguntas, que eu vou tentar organizar a minha exposição. Dentro do texto, a transferência empresarial de tecnologia para países subdesenvolvidos, o que chama a atenção é o subtítulo, que a gente pode chamar assim, um caso típico de inadequação dos meios aos fins. O trabalho do professor Comparato, nesse texto, nessa obra, ele é inspirado naquilo que o professor Gilberto me antecedeu, que é a capacidade singular de sintetizar ou de explicar a estrutura de um setor da nossa economia, no caso aqui o desenvolvimento científico e tecnológico na esfera global,
a partir da sua função, a partir do método ou principalmente a partir dos objetivos para os quais a tecnologia, a ciência e o desenvolvimento tecnológico serviriam ao país. Bom, não existiria outra forma que se fazer isso senão olhar esse debate a partir dos olhos do país em que nós estamos, que é um país subdesenvolvido, periférico, e as consequências que isso traz para a formação econômica e social da nossa nação. E não só, para mim a grande grandeza e a ideia principal do texto é não só fazer com que essa contribuição se dê identificando as estruturas, identificando como a apreensão ou o controle que se faz pelos países do centro do desenvolvimento tecnológico e a exploração ou expropriação de recursos financeiros que esse controle tecnológico tem na periferia. Se só isso o texto fosse capaz de dar conta, nós já estaríamos diante de uma grande obra. Mas ela não se prende a identificar a questão, mas sim identificar os instrumentos jurídicos que operam sob essa lógica. E aqui, na minha formação pessoal, eu sempre fui muito mais afeito ao debate econômico do que o debate durante a graduação. Eu sou um daqueles alunos que tive a pergunta durante toda a graduação do porquê estou fazendo direito. Por que estou aqui se tudo que me agrada mais está no debate econômico, na política, na sociologia? E por que, então, me veio de querer estudar essa coisa de... achava eu que era ficar lendo leis durante toda a graduação. Ledo engano, quando adentrei mais a fundo a querer estudar e participar da vida política da faculdade. Além de e o texto do professor Comparato e a sua vida e obra inspiram a gente a querer entender a beleza e a função que o direito consegue exprimir nessa análise. Se, a partir dessa constatação da importância da tecnologia, eu consigo entender qual é o lugar do Brasil ou qual é o lugar da periferia e para que lugar, mais importante de tudo, nós estamos ou queremos buscar, é aí que o texto ele ganha uma riqueza e uma profundidade que não caberão nesses 20 minutos. O que o professor faz no texto, então, é entendendo os instrumentos de direito da política de propriedade industrial existentes à época, em 82, capazes de operar essa lógica do controle tecnológico, da sua apropriação pelo centro, da forma como a periferia faz uso dessa tecnologia como consumo e não como uma apropriação autônoma e capaz de gerar mais conhecimento, a partir daí o professor passa a pensar aquilo que a gente pode chamar de ou desenvolver a imaginação das instituições e da dogmática capaz de trazer a presente, trazer para a nossa realidade aquele futuro que um dia se sonhou quando se pretendeu desenvolver um país autônomo tecnologicamente e homogêneo socialmente, como aquilo que o professor, também o nosso grande mestre Celso Furtado, fez durante toda a sua obra, e de alguma forma isso se espelha no debate constitucional, quando nós vemos que a dicção do artigo 219, por exemplo, vai dizer que é um dos objetivos do país tornar a sua sociedade autônoma tecnologicamente e fazer com que a gente viva essa autonomia tecnológica também com homogeneidade social. Bom, a forma como o professor Comparato faz isso ao longo do texto, ela é permeada por dados precisos a partir de uma inquietude, vejo eu. Primeiro, bom, se a patente fosse capaz de promover o desenvolvimento todo que nós ouvimos que os países do centro dizem dela, isso em 82, para não... de 32 anos depois, esse processo é ainda mais claro. Essa tese que o professor Comparato combatia à época, ainda com muita martelada e com muito estudo jurídico em cima dela, se fez presente principalmente durante a década de 90, quando editamos a Lei de Propriedade Industrial. Vamos à questão. Bom, se a patente ela tivesse essa capacidade de transferir tecnologia ou de garantir um acesso um pouco mais homogêneo aos países periféricos, por que isso não ocorreu? Por que então nós observamos que durante o processo de maior expansão do sistema capitalista que ocorreu após a Segunda Grande Guerra Mundial, até ali a crise do petróleo,
os dados mostram para a gente que os países que mais desenvolveram tecnologia não foram aqueles que mais aumentaram a quantidade de patentes. Isso é um dado que merece atenção. Um segundo dado, a expansão que ocorreu, ela se deu nos países subdesenvolvidos, dados da própria ONU. O que aconteceu foi, durante esse mesmo período, a proteção patentária se fez muito mais presente na periferia, nos países subdesenvolvidos, do que se fez no centro. Ora, qual então a constatação que não se faz daí? A patente, então, é muito mais como a época, ou se está claro para a gente hoje em dia, ela é muito mais uma forma de proteger conhecimento e proteger tecnologia do que de transferi-la àqueles países que mais dela precisam. Por que isso acontece? Bom, primeiro porque é um instrumento restrito, que ele não vai representar a totalidade do conhecimento necessário ao processo produtivo. Segundo, porque a distância de conhecimento, de capacidade produtiva e, inclusive, do processo educacional entre centro e periferia é de tamanha que a simples transferência da patente ou o acesso a esse conhecimento registrado sob aquela forma jurídica não seria capaz de atender a esse objetivo. Além disso, tem um outro ponto que é fundamental. A patente já é, há muito mais tempo, ou esse meio de apropriação do conhecimento pelas potências bélicas e pelas potências empresariais, há muito tempo já é a forma pela qual elas fazem uso da tecnologia, qual seja, proteger ao máximo o conhecimento e a ciência para fazer disso uma forma de ganhar ou de extrair riqueza dos povos. O professor Comparato chama a atenção a esse ponto porque sabemos hoje que a partir da Segunda Grande Guerra, a importância da tecnologia ou do domínio tecnológico ela ganha um relevo muito maior, inclusive que o domínio de capital. Não é de outro modo que hoje nós todos aqui nessa sala temos acesso à tecnologia de ponta, que é os aparelhos celulares, computadores ou Wi-Fi que está passando por aqui, mas a forma de acesso que nós temos a esse bem é por uma via, a via do consumo. Não é a via da produção ou do controle do processo produtivo capaz de levar a essa mesma civilização que está aqui, a civilização brasileira, a um outro patamar, que é controlar esse processo produtivo e, a partir dele, gerar mais técnica, gerar mais saber, gerar mais conhecimento, capaz de nos tornar autônomos, quando diz a Constituição. Então, aí o texto parte por uma outra questão que também, para mim, ela é fundamental e é uma marca dessas da obra do professor. A partir da noção que eu tenho da realidade e de secá-la a fundo, da forma magistral como é feita no texto, é que eu consigo entender, aonde eu estou, 2, aonde eu quero chegar, e 3, como o direito, como um instrumento que nos é comum, pode fazer com que dessa realidade atual, que ela é dura, que ela é complicada e que ela é completamente contrária ao sonho que um dia teve sobre aquela mesma sobre aquele mesmo instrumento, a tecnologia, pode ser diferente. Então, a partir daí, eu vou forjar os instrumentos jurídicos capazes de levar a realidade a uma transformação no sentido da emancipação humana e no sentido da autonomia tecnológica. O objetivo, nesse ponto, ele é claro para a gente. A obra do professor Comparato deixa o cada vez mais claro. O objetivo do meio ou da transferência empresarial de tecnologia seria tornar de alguma forma eficiente o fluxo de conhecimento técnico dos países desenvolvidos para os subdesenvolvidos, como o Gershenkron vai desenvolver no texto dele, analisando a perspectiva histórica, econômica, para dizer que a gente tem que tirar alguma vantagem desse atraso. Estarmos atrás tem que fazer com que pelo menos nós gastemos menos tempo para chegar em patamares de desenvolvimento diferenciados. Só que o que nós temos como constatação, em 82 e também agora, é que ao invés de transferir tecnologia do centro à periferia, o que acontece é a transferência de recursos da periferia pelo centro a partir do instrumento de controle da patente ou dos contratos de know-how. Ou seja, o instrumento ele é inadequado aos fins aos quais ele se propõe.
o instrumento ou a toda a política de propriedade industrial brasileira hoje vigente, no bojo daquilo que acontece com a Lei de Propriedade Industrial em 96, é justamente dizer à nação brasileira que o que não importa sequer nós temos a capacidade de copiar, não importa sequer garantir um atendimento público de qualidade, porque o que está sobrepujando esse processo é o controle tecnológico das farmacêuticas, é o controle tecnológico da tecnologia da informação e comunicação e todos aqueles que podem se reproduzir a nossos olhos vistos. Bom, mas como sabemos aqui, qual é a saída? Como é que a gente consegue dar um passo? E aí, quais são as ideias que dentro do texto aqui deixam claro que a gente precisa imaginar novas instituições, uma nova dogmática jurídica capaz de dar conta a esses desafios, que eles não deixaram de estar presentes por ter passado 30 anos. Eles são cada vez mais visíveis hoje em dia. E eu diria que essa aposta no processo, ou que, como dizia o Celso Furtado na cinebiografia dele, O Longo Amanhecer, fala, e agora? O que a gente faz com esse processo? Para onde vamos? Bom, o que o professor Comparato descreve no texto, eu vou tentar trazer para outras questões que estão na atualidade. À época, o texto já aponta para uma série de medidas que poderiam ser adotadas na legislação patentária e de proteção à propriedade industrial no Brasil, que poderiam tornar esse sistema um pouco mais coeso com os desafios propostos da emancipação social, do controle tecnológico pelo povo e, principalmente, utilizar a tecnologia. A função da tecnologia é permitir que o seu uso se dê muito mais do ponto de vista de resolver os problemas sociais que o Brasil tem do que de garantir a proteção patentária de grandes empresas e tão somente. A função social da empresa também entra aqui como uma outra característica marcante do debate. Essa dimensão da tecnologia ela vai nos trazer uma outra pergunta. Para que eu consiga reconstruir esse instituto, eu devo então partir da função, ou seja, eu tenho que fazer a pergunta, qual é o projeto de nação constituído para que eu consiga utilizar o instrumento da patente, dos contratos de know-how ou outras formas jurídicas que podemos pensar. A que fim serve ou deveria servir essa tecnologia? Como um meio de consumo ou de acesso aos padrões emanados pelo centro à periferia? Se for essa resposta, então a sociedade já nos deu. Então eu tenho que concentrar a renda de uma forma gigantesca para permitir que apenas um extrato muito limitado da população tenha acesso a esse padrão de consumo. Ou fazer com que a tecnologia emancipe a sociedade brasileira. Então, esse desafio transportado à Constituição Federal nos artigos 218 e 219, nos leva hoje a pensar em uma série de outras contribuições que podem ser inspiradas nesse estudo para conseguir cumprir com a função que a tecnologia tem na sociedade de hoje. E eu apontaria aqui alguns deles. O primeiro deles é o projeto que hoje está em debate no Congresso Nacional sobre a revisão da Lei de Patentes, que tem como subtítulo a inovação em prol da competitividade nacional. Esse foi um debate encabeçado pelo então deputado federal Newton Lima, contou com a contribuição de todos os professores dessa mesa, e ele começa o livro com uma citação do professor Celso Furtado, que também dialoga muito com esse debate que eu me permito ler para vocês. É corrente que se subestime o valor das ideias na vida dos povos, e mais ainda na daqueles povos que vivem de importar ideias. Ou seja, o que nós temos que fazer então é dar a importância devida para o desenvolvimento das ideias, sejam aquelas que possam ser apropriadas para fins tecnológicos, sejam aquelas que possam levar nossa nação a um outro patamar de desenvolvimento. E aí, além desses estudos que hoje em dia tornam esse debate ainda mais gritante da distância que o instrumento jurídico de proteção patentária tem da realidade, eu adicionaria outros dois. Primeiro, o debate que se faz presente atualmente em torno da indústria da defesa. Nós estamos passando por um processo que, de alguma forma, tangencia a capacidade de o Brasil ser, de alguma forma, autônomo na produção da sua tecnologia de defesa. Aconteceu isso com a escolha dos caça, vai acontecer
e isso, durante o desenvolvimento desse contrato e ainda a história dos próximos 10, 15 anos, vai dizer para a gente se isso é possível ou não. E ainda a constituição ou a efetivação daquilo que é um ordenamento, que a gente chama aqui no departamento de ordenamento da inovação tecnológica, que regulamenta os artigos 218 e 219. Será que esse regulamento ou esse ordenamento seria capaz de efetivamente cumprir com os mandames da Constituição? Ou será que não? Continuaremos diante da mesma transferência de recursos dos países subdesenvolvidos ao centro via outros mecanismos, ora incentivos fiscais à inovação que são apropriados como aumento do resultado empresarial das multinacionais e, portanto, remetido às suas matrizes, ou ora utilizando toda a capacidade de financiamento público que o Estado brasileiro tem para forjar iniciativas nacionais interessadas na resolução dos problemas nacionais, como, por exemplo, tem feito a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Os números, professor, eles não são simpáticos à época, o que acontece agora. Se antes a quantidade de patentes que eram concedidas pelo INPI, ela privilegiava os não nacionais, hoje essa realidade é a mesma. Os números não são simpáticos à nossa tese, a realidade ainda se mostra cada vez mais dura, mas, independente disso tudo que está acontecendo, o que vai nos mover para imaginar essa instituição e como a dogmática jurídica pode contribuir para esse debate é o mesmo, a nossa mesma capacidade de ter amor pelo povo brasileiro e de partilhar dessa noção de pátria que nos une aqui para homenagear o senhor e fazer com que as suas ideias sejam levadas ainda mais longe de maneiras que a gente não pode nem imaginar e reverenciar. Muito obrigado. Cumprimento o professor Marco Aurélio Braga, parabenizo pela sua feliz e oportuna exposição e passo a palavra ao professor Alessandro Ottaviani para falar sobre a civilização capitalista, advertindo que não é para falar de toda a civilização, mas... É esse livro aqui, tá? Não é toda, enfim, e eu também tenho que cumprir o tempo, aliás, mais rigorosamente do que todos. Essa é uma das lições do professor Comparato também, né? Que se estamos propondo algo, então que nós sejamos coerentes com aquilo que estamos propondo. Eu fui aluno do professor Comparato na escola de governo, fui aluno no curso de pós-graduação e, mais do que tudo, eu fui aluno do professor Comparato na sala dos estudantes. Eu não podia... Qualquer cartaz que o centro acadêmico colocasse o nome do professor Comparato já teria meu voto no final do ano. Às vezes eram os dois grupos opostos, aí eu ficava meio confuso. Enfim, mas de qualquer maneira eu ia todas as vezes que eu podia à sala dos estudantes e, mestre, todas as vezes eu saí maior de lá. Talvez essa seja talvez a principal coisa que eu tenha para dizer aqui hoje. A cada vez que eu fui vê-lo falar, eu saía com a minha alma renovada, com mais esperança, e eu me reencontrei com tudo isso na tarefa de falar sobre esse livro aqui, que hoje o professor Alfredo Bossi, pela manhã, falou o seguinte: olha, aqui nós temos uma provocação que não é de pouca monta, né? Porque civilização capitalista, só o título já é uma provocação aos que estão embrenhados na reconstrução da lógica do sistema. Porque quem quiser entender e quem quiser pegar o bicho pela frente, né, o touro pelos chifres, vai ter que ir para o que o Marx fala do que acontece na nossa socialidade diária. E o Marx fala de modo de produção. Então, tá estranho àqueles que mais se jogarão no decifrar do que é a nossa vida diária, a expressão civilização capitalista. Civilização, ela talvez esteja tranquila numa outra tradição que está aqui reconstruída, civilização material, economia e capitalismo. Então, para os brodelianos,
isso por conta de toda a tradição, inclusive a etimologia da palavra, que aqui está descrita, para todo o pensamento francês, civilização é algo tranquilo, porque foi o Mirabeau, o pai, quem apresentou pela primeira vez o vocábulo com consequências interpretativas. Então, a hora que o professor Alfredo Bozzi falou, olha, aqui tem uma provocação que não é de pouca monta, ela está no título do livro, A Civilização Capitalista. E quando eu cheguei nesse livro, eu falei, nossa, eu preciso entender por onde foram os caminhos da reflexão do professor Comparato, para além desses textos que eu uso como os meus textos anuais e semestrais. Eu estou repleto de alunos aqui na plateia, mestre. E o curso começa com 2 textos, o sobre ensino jurídico do senhor e o do Santiago Dantas. Aí quando percebemos que nós temos que aprender algo a mais do que aquilo que nos foi dito, vem o indispensável direito econômico na segunda aula. E aí então nós seguimos ao longo do semestre tentando decifrar quais são as estruturas jurídicas que nós temos que ter para superar o subdesenvolvimento brasileiro. E aliás, os teóricos que afirmam que agora o Brasil não é mais um país subdesenvolvido, é um país desenvolvido e injusto, como aliás fez o nosso ex-presidente e ex-sociólogo também, basicamente, na verdade, o que eles estão falando ao tentar matar a categoria de subdesenvolvimento é retirar do nosso pensamento a reflexão sobre poder econômico, porque a distinção entre centro e periferia é uma distinção de poder e os dados empíricos não autorizam tal retirada, porque o Marco Braga aqui, que é um pesquisador da área de nanotecnologia, quando ele foi mapear o que acontecia no aumento do progresso técnico para a produção de nanotecnologia e a traçabilidade da renda ao redor do globo que a nanotecnologia traz, ele foi encontrar ali no seu trabalho de mestrado a reiteração das estruturas do subdesenvolvimento, a incapacidade de produzir tecnologia e, portanto, o destino de remeter renda para fora. Quando eu fui fazer o meu doutorado sob a orientação do professor Gilberto Bercovitch sobre biotecnologia, eu encontrei lá também a realidade do subdesenvolvimento, que é exatamente a mesma. Incapacidade de realizar o ápice do progresso técnico, ela é, na verdade, um impulsionador de renda daquele que é incapaz de realizar a tecnologia de ponta para aquele que é capaz de realizar a tecnologia de ponta. E, portanto, quando se vem falar da retirada do vocábulo subdesenvolvimento para a descrição da nossa realidade, o que querem é retirar a nossa consciência sobre este processo. Portanto, quando o professor Comparato afirmava nas suas aulas, nós somos sim um país subdesenvolvido e nós temos que compreender essas estruturas, e afirmava que um dos caminhos para a compreensão desses caminhos era a obra do Celso Furtado, aquilo, mestre, para mim foi mais do que só uma aula, aquilo foi uma janela para a minha vida, para o compromisso que eu tive a partir de então, como compreender a nossa realidade econômica e trazê-la para dentro da nossa realidade jurídica, porque eu também era um desses deslocados, como o Marco Braga, como o professor Gilberto era também, aqui dentro da faculdade. Estávamos num curso de Direito, mas queríamos muito mais do que o curso de Direito nos apresentava. E as suas aulas e as suas afirmativas, elas sempre abriram essas portas. E eis que, anos depois, eu me deparei com esse livro, A Civilização Capitalista, e essa primeira provocação, esse primeiro choque. Se eu vou estudar o capitalismo, capitalismo para mim, na minha quadrada tradição de realizador de leituras estruturais, para o Marx é modo de produção. Para os brodelianos, civilização material, economia e capitalismo são 3 andares. Na civilização material, nós fazemos a sobrevivência básica da humanidade. Quando nós subimos o andar, ali nós temos a troca que está monetizada e que os economistas, os neoclássicos por excelência, inclusive, reduzem toda a esfera econômica a essa esfera da troca. Mas aí o Brodel sobe mais um andar e fala, mas olha só, a verdade mesmo desse sistema está aqui em cima, no capitalismo, que é onde o dono do dinheiro se encontra com o dono do poder e altera as condições de troca no andar de baixo. Civilização, nessa tradição, eu entendia. Agora, a junção de civilização com o modo de produção capitalista, para mim, era uma provocação e a qual eu me joguei mais uma vez, mestre, com muita dedicação aos seus textos, às suas reflexões,
o senhor nem sabe quantas vezes estivemos juntos ao longo deste ano. Eu lá na minha casa, sozinho, meu pai achando bastante estranho. Por que você vai? É sábado à noite. Todos os seus amigos acabaram de ligar aqui. O que você está aí no quarto? É cheio de papel. Eu falava, pai, eu vou me encontrar com o professor Comparato. Aí que ele não entendia nada mesmo. Eu falava, agora meu filho está ficando louco. Né? Enfim, e anos fazendo isso e eu não me arrependo de nada, porque ali, no silêncio daquele trabalho acadêmico, a realidade estava sendo para mim desvelada, como foi aqui também. E aí eu já me permito adentrar na reconstrução rapidíssima do que está aqui e, inclusive, já partir para a minha conclusão. Aqui o que o professor Comparato faz, e ele começa na página 15 e seguintes, ele fala, olha, de fato, o vocábulo civilização, ele nos chega vindo da França, e não só por um acaso, na verdade, ele tem uma tradição intelectual, inclusive, que vai nos ajudar a pensar isso. No parágrafo seguinte, ele fala, mas o Marx, no Manifesto Comunista, ele acrescentou a progresso espiritual ou progresso moral das sociedades, ele acrescentou no Manifesto Comunista a dimensão do progresso material e logo depois o professor Comparato descreve o debate alemão e, na verdade, ali tem 3 figuras, Kant, Bismarck e logo depois o Weber. Aí nessa hora eu falei, nossa, agora eu quero ver mesmo como isso vai estar articulado, porque na verdade então aqui vai estar o Brodel de alguma maneira, vai estar o Marx de outra e vai estar o Weber de outra. E aí, no momento em que os capítulos vão se sucedendo, eu entendi o que estava por aqui, o passo que o professor Comparato nos deu e a abertura, o horizonte de pesquisas que tem aqui nesse livro, para que nós venhamos a concretizá-lo. Assim como já aconteceu com o indispensável direito econômico lá para trás, e também a experiência que a professora Maria Paula está narrando aqui, mais uma vez eu acho que nós estamos diante de um trabalho como esse. Porque basicamente o que o professor Comparato fala aqui na hora de organizar o que seria a civilização capitalista, ele diz o seguinte, nós temos que entender os seus 2 aspectos estruturais. De um lado nós temos o espírito capitalista, de outro nós temos a organização do poder capitalista. E a segunda parte é uma descrição histórica de como isso veio se modelando. O espírito capitalista, diz o professor Comparato, e aqui eu estou fazendo um resumo bastante rápido de toda essa história. O espírito capitalista é aquela mentalidade ou aquela forma de organizar-se que, de fato, revoluciona a produção humana e a leva num patamar jamais visto antes. E, por outro lado, tudo que é sólido se desmancha no ar. E com esta velocidade que é aquilo que o Polanyi traz na grande transformação, o moinho satânico ele vai moendo tudo que não seja funcional a esta acumulação imensa. E neste moer tudo que não seja funcional a esta acumulação imensa, vão se roendo também todos os laços de solidariedade, todos os laços de religiosidade, e eis que o espírito capitalista que emerge dessa história é uma forma de sociabilidade humana que não mais enxerga no outro nada mais a não ser um ponto do seu cálculo de acumulação. Então, um dos pilares da civilização que agora emerge é uma forma de entender o outro apenas como um número a mais. Do outro lado, um outro pilar dessa civilização é a forma de organização desse poder. E aí o professor Comparato talvez aquele que mais criativamente nos instigou a pensar as relações de poder, por conta do poder de controle na sociedade anônima, mas também por conta de outras inúmeras reflexões sobre o poder na sua obra. Essa reflexão sobre o poder, foi a primeira vez que eu ouvi falar em Bertrand Russell, foi uma menção que o professor Comparato faz ali no seu livro, e logo depois se me descortinava todo o universo pensado pelo Max Weber. Poder é a capacidade de impor a outrem, independentemente da resistência oferecida à sua vontade. Só que essa é talvez a mais bruta das formas de impor a sua vontade a outrem. Nós temos outras tantas, muito mais sutis. Aqui o professor Comparato traz o Gramsci, que foi o objeto do meu mestrado, e o Gramsci fala de hegemonia. Hegemonia é você fazer o outro querer o que é bom
para você. Aí é de lascar, né? Porque, veja, no poder você ainda até podia falar, porra, não me empurra, não me bate. Agora com a hegemonia você me empurra, me bate. É o inverso, né? É muito mais sofisticado. E o que o professor Comparato, então, coloca aqui nesse segundo pilar da civilização capitalista é a organização dos diversos poderes, poder econômico, o poder ideológico, e aquilo que ele vai traçando com bastante vivicitude, a capacidade de solapar quaisquer resistências a quaisquer atitudes de resistência àquele espírito capitalista. O poder na civilização capitalista ele está organizado de modo a cooptar. Ele está organizado de modo a sutilmente erodir as resistências. Aliás, não é à toa que nós temos ex-presidentes, ex-sociólogos, ora desenvolvimentistas e nacionalistas que depois entregam a Vale do Rio Doce. Não é à toa que nós temos lideranças políticas populares que depois migram para o lado de lá, lideranças estudantis que passam dos 40 anos e falam, olha, quando eu era jovem, aos 20 anos, eu era bastante romântico, hoje agora eu atingi a sabedoria, então agora, enfim, estou do lado de cá e um dia você também vai aprender e você será assim. Isso aqui faz parte de uma maquinaria social que o professor Comparato trata como uma estrutura de manutenção de poder. E, portanto, terminamos aqui este pedaço do livro absolutamente enclausurados, porque, veja só, se tem um espírito que organiza a civilização e que nos reduz, aliás, colocou para o lado de fora da história a própria religiosidade, que era algo que estruturou a humanidade durante tanto tempo. E se nós temos um poder que está juridicamente, economicamente, materialmente organizado para se manter, para onde vamos? E aí então começa a outra parte do livro. E o professor Comparato, ele fala, nós vamos substituir esta civilização, pela simples razão de que nossos sonhos não cabem nesta civilização. A humanidade é maior do que o que a civilização capitalista tem a nos proporcionar. Primeiro de tudo, porque a civilização capitalista ela tem uma tensão com as condições de vida no planeta, que são absolutamente insustentáveis. A civilização capitalista ela não tem governança global tal que seja capaz de cuidar do planeta. E as tensões que ela traz para a biodiversidade, para as condições climáticas do planeta, no médio, no curto, eventualmente, prazo, são absolutamente catastróficas. Portanto, não há uma possibilidade de escolha. Ou nós substituímos esta civilização, ou ela acabará conosco. Basicamente, este é um dos diagnósticos que me parecem surgir daqui. Portanto, nós estamos diante de um imperativo. Porque nós podemos mais, nós seremos mais, e porque ou nós conseguimos ser mais, ou nós não seremos nada. E aí começa a última parte deste livro, que é a substituição dar-se-á da civilização capitalista pela civilização humanista. E o professor Comparato organiza, tem várias sugestões aqui, eu vou trazer 4. Ele fala para quem, para o que será organizada esta civilização humanista, e aqui nós temos o princípio republicano. Para quem e servirá a civilização humanista, e nós temos aqui o princípio democrático. Como nós organizaremos esta civilização humanista? E nós temos o controle do poder econômico, do poder político, e aqui nós temos o Estado de Direito. E o professor Comparato fala, pensando no âmbito global, nós construiremos a civilização mundial. O capitalismo talvez tenha trazido a possibilidade de nós nos pensarmos mundialmente, isso está escrito aqui, é uma civilização que tem como sua base geoeconômica o globo todo, a primeira da história, mas agora cabe neste processo de superação nós organizarmos a governança do mundo. E o professor Comparato, então, traz a seguinte proposta, eu vou me permitir ler e com isso eu encerro. Ele fala do Conselho de Planejamento Global, ou do Conselho de Planejamento Mundial e do Conselho Executivo Mundial, para gerenciar os problemas que a humanidade atravessará daqui para os próximos anos. Nós temos que pensar nos vários níveis e planejar a nossa atitude. Ver, julgar e agir
estão aqui, estas são as características do ensinamento que o professor Comparato nos impinge na escola de governo. Ela passa pela capacidade de planejamento e articulação dos vários níveis de planejamento. E só esta é a possibilidade de nós caminharmos com o nosso frágil planetinha azul, fragilizado inclusive pelas nossas próprias ações, por esses próximos anos que virão por aí. E o professor Comparato, então, articula princípio republicano, princípio democrático, Estado de Direito, a planejamento nas várias escalas nas quais a ação humana impacta o planeta, impacta a sociabilidade. E o professor Comparato fala, isso tudo deve estar inspirado não mais naquele espírito capitalista que será o nosso passado, mas sim num outro espírito. E ele traz aqui o espírito da civilização humanista. Eu gostaria de ler para vocês rapidamente na página 293. Com isso eu encerro. Na civilização humanista do futuro, por conseguinte, os indivíduos e os grupos sociais não haverão de se separar entre si, buscando cada qual a realização de seus próprios interesses, como sucede na civilização capitalista. Mas formarão em conjunto aquela sociedade comum do gênero humano, anunciada por Cícero há mais de 20 séculos. Ao mesmo tempo, a humanidade tomará consciência de que a biosfera acha-se gravemente comprometida pelos malefícios sistemáticos provocados no decurso da civilização capitalista, e que a preservação do equilíbrio ecológico é a primeira condição para a sobrevivência da humanidade na face da Terra. E aqui ele resume qual será o espírito dessa nova civilização que nós construiremos com imaginação institucional, vontade política e luta, porque isto aqui não advirá sem luta social. Isto aqui não cairá como um maná dos céus. Aliás, até para que caísse o maná dos céus era necessário realizar orações. Quanto mais, então, aqui alterar relações de poder. Poder obedece à lógica do versículo de São Mateus. Aquele que tem, tudo lhe será dado. Aquele que nada tem, tudo lhe será retirado. Portanto, aqui, este espírito da civilização humanista, conclui o professor Comparato. É esse espírito comunitário que deverá formar o núcleo da mentalidade coletiva e do sistema ético da futura civilização mundial humanista. Escusa dizer que a formação dessa nova consciência ética no seio dos povos exigirá um esforço sistemático e prolongado de educação. De seu adequado desempenho deverão incumbir-se não apenas as autoridades governamentais, mas o conjunto dos líderes comunitários, sem distinções culturais de qualquer espécie. E é por isso que aparecem aqui como heróis simultaneamente Fernando Brodel, Marx, Mahatma Gandhi. Coisas estranhas, não? Juntar tanta gente com tantas referências culturais e de formação distintas. E, no entanto, cada um deles colocou uma pedrinha neste edifício, que é esta futura civilização humanista, que os céticos, desde sempre, dirão: isto é pura utopia, isto daí é idealismo, isto aí jamais poderá ser alcançado. Aliás, é como o professor Comparato termina este livro aqui. O professor Comparato dedica o indispensável direito econômico a Santiago Dantas. Foi a primeira vez na minha vida que eu li esta expressão, Santiago Dantas. Ficava me perguntando o que é isso. E depois eu vim a descobrir quem era Santiago Dantas, que é um dos nossos maiores, né, mestre, juristas, colado em todas as principais transformações postuladas na década de 60, aquele que formatou as reformas de base juridicamente, trabalhou com o presidente Juscelino Kubitschek, preparou o diploma normativo que instaurou a mudança da capital para que nós pudéssemos tentar não só ocupar o centro do país de uma eventual invasão norte-americana em caso de crise de fome no mundo, mas também, eventualmente, aliviar a política brasileira das alianças oligárquicas que na antiga capital, no Rio de Janeiro, com 3 quarteirões de distância, mais uma articulação com 2, 3 meios de comunicação, derrubavam o presidente da República, ainda que eleito popularmente. Essa é a figura, Santiago Dantas, que tem um texto que me remete direto ao final deste livro aqui, Dom Quixote, o epílogo da alma ocidental. E aqui o professor Comparato termina o seu livro, é o último parágrafo. Eu fui para outra página e estava em branco, eu falei, acabou. Professor Comparato,
vai ter que publicar um outro livro para eu passar por essa experiência de novo, mas o final deste é o seguinte: utopia, dirão os céticos. Fantasias intelectuais julgarão os realistas. De minha parte, continuo a crer, como já sucedeu tantas vezes na história, que a utopia de hoje nada mais é do que a realidade de amanhã. Esse pensamento, professor Comparato, não está só nesse livro aqui. Eu o vi em cada uma das aulas que eu tive com o senhor, em cada um dos encontros, em cada um dos textos. E não tem outra palavra, é a mesma palavra que cada um aqui já disse, mestre. Nós, aqui tem um monte de aluno, mestre, e eles levarão isto aí, e a palavra deles será também a mesma. Muito obrigado por toda a sua vida e o que ela representa para nós. Muito obrigado, mestre.